E nós começamos a entrar num problema quando nos descobrimos recentemente reformados. O primeiro problema é que nós ainda não sabemos direito o que é ser um crente reformado, um cristão reformado. E nós ficamos tão felizes com descobrir aquilo que nós nos pegamos sendo novos convertidos, mesmo aqueles que têm longa jornada de fé, ao descobrirem a fé reformada, muitas vezes se sentem novamente como novos convertidos. E eu ontem estava vendo um videozinho, me mandaram, de 4 ou 5 cabritinhos, bem pequenininhos, e o sujeito andando num gramado, e todos os cabritinhos direitinho. Tinha um cabritinho que pulava, e umas 2 ou 3 vezes, um vídeo muito curtinho, ele pulou em cima de um outro cabritinho e derrubava aquele cabritinho. E eu falei, meu Deus, ou é novo convertido, ou acabou de descobrir alguma verdade muito profunda que o está alegrando de tal forma que ele não consegue se conter. Novo convertido é assim. E aquele crente mesmo antigo que descobre o desvelar das doutrinas reformadas, às vezes fica assim. O problema é que quando fazemos isso, muitas vezes nós derrubamos os nossos irmãos. O problema é que quando descobrimos algumas verdades, e que são de fato verdades verdadeiras, não são verdades hipoteticamente verdadeiras, são de fato verdades exaradas das Escrituras, às vezes não nos contemos e matamos o irmão que está do nosso lado porque agora estamos vivos. E entramos num paradoxo da nossa jornada cristã que não nos leva a lugar bom. Graças a Deus, numa parte considerável desses irmãos, depois aquele cabritinho se acomoda e fica normal que nem os outros cabritinhos. Só não pode ficar normal demais, que aí deita e deixa a vida passar. Você tem que ficar normal. Por incrível que pareça, o bom cristão é um sujeito normal, com algumas peculiaridades. Mas uma das coisas, por exemplo, que nós passamos a acreditar, e isso responde negativamente à pergunta, o que não é ser um cristão reformado de verdade, é que uma das primeiras coisas que nós fazemos é dizer que nenhum outro irmão que pense diferente de mim vai aparecer no céu. Lá no céu vai ter um anjo escaneando uma carteirinha de calvinista. Se você não é calvinista, você não entra. Meus irmãos, por mais que saibamos, e eu creio de coração, que o escopo teológico reformado é o que mais nos lança de volta às Escrituras, e é o caminho mais reto pelo qual podemos traçar, pelo qual podemos andar como cristãos verdadeiros, há irmãos espalhados em outros rebanhos. Então, eu vejo muitas vezes com certa dor no coração, o sujeito tem 3 dias que descobriu que é reformado, já está com um blog na internet e já está falando mal de todo mundo. Vocês já viram isso por aí? Não, né? Isso não é ser um cristão reformado. Isso é ser aquele cabritinho que eu falei para vocês. A única doutrina que me permite entrar no céu é a doutrina reformada. Não. Há uma pessoa que nos permite entrar no céu, que é Jesus Cristo. Agora, se você me pergunta qual é o melhor jeito que nós temos na nossa capacidade humana, claro que com a graça de Deus, mas das diversas modalidades em que seres humanos sistematizaram historicamente o pensamento sobre Cristo, Deus, a palavra, o céu, o inferno, a igreja, eu vou dizer, é a doutrina reformada, calvinista. Mas é um caminho pelo qual nos lançamos de volta à Escritura Sagrada. Não é o caminho em si, nos mostra o caminho e nos ajuda a entender a revelação do Senhor, de forma sistemática. Começamos então, esses irmãos que ainda não estão encaixados na boa resposta a essa pergunta, eles começam a menosprezar servos fiéis do Senhor, servos piedosos do Senhor que estão em outras áreas do conhecimento teológico, mas que estão aos pés de Cristo, assim como eu estou e como você está. Então nós vemos
jovens ou velhos, e por favor, os jovens aqui não pensem que quando eu falo jovem, é jovem de idade, é jovem no caminhar dessa história, olhando para homens e mulheres que deram o sangue, a vida, a jornada da sua vida, o tempo, para levar o Evangelho do Senhor com suas limitações, sim, e muitas vezes doutrinárias também, mas quem não as tem? E você vê essas pessoas falando de pessoas, outras, que tanto já fizeram pela obra do Senhor, talvez sem uma compreensão mais ampla, mas fizeram de todo o coração, também pregando a Cristo e o Cristo crucificado. Nós vemos velhos homens de Deus sendo ridicularizados, e com o advento da internet isso se tornou instantâneo. O sujeito ridiculariza lá no Japão, você vê aqui na mesma hora. Pessoas ridicularizando o outro irmão porque ele é pentecostal, ridicularizando o outro porque ele é arminiano, ridicularizando esse aqui porque ele é calvinista, ridicularizando o outro porque ele é dispensacionalista. Meus irmãos, vamos deixar essas coisas e vamos ver quem é que serve ao Senhor. Não nos cabe esse tipo de apreciação dos irmãos, daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Mas nós podemos sim estabelecer para a nossa vida, para o nosso rebanho, para aquilo que Deus nos deu, vislumbrar a graça de Deus e louvar ao Senhor, porque nós poderíamos ter uma visão limitada, como talvez sim alguns irmãos tenham, uma visão limitada do plano de Deus, e Deus nos abençoou com uma visão mais ampla, que eu considero que está contida na linha de raciocínio da teologia reformada.